Olá, gente, tudo bem? Vou levar para você agora uma instrução, uma orientação, um ensinamento muito importante para lhe dar o entendimento, para lhe levar o conhecimento da verdade de Deus, aquilo que a palavra revela. Esse ensinamento que você vai ter agora, eu creio que você, muitos, não vou generalizar, muitos nunca teve um esclarecimento desse que eu vou levar agora para tirar você do engano, para tirar você do conceito, da direção errada, para levar para você o conceito e o princípio verdadeiro de Deus, que muita gente está sendo formado e ensinado errado. Qual conceito é esse, irmão Wellington? O conceito de igreja. É esse assunto de novo, porque o povo precisa conhecer a verdade sobre esse assunto. Igreja, o conceito verdadeiro de igreja, dentro da palavra, dentro dos princípios que Jesus estabeleceu. Vamos lá? Vamos aprender? Vamos lá. Escuta aí. Quando fala de igreja, o que é que você entende? A instituição, né? Que você está. Quando fala de igreja, o que é que você compreende? Deixa eu colocar aqui. Não perturbe, para a gente não ter interrupção. Quando você é ensinado sobre igreja pelo teu pastor, dentro do lugar que tu estás, você é levado ao entendimento de igreja, lugar, instituição de alvenaria, recinto dentro da hierarquia, dentro do governo do homem. Igreja, lugar aonde você vai obedecer, seguir a regra, seguir as normas, viver a formalidade, submetendo-se à obediência, devoção e consagrando sua vida, devotando e consagrando sua vida a lugares, instituição religiosa chamada igreja. Por onde você aprendeu que ali é igreja de Deus, é casa de Deus, é lugar de adorar a Deus, reverência, de obediência, de buscar a Deus. É ou não é isso? É. É isso que o povo é formado aqui no entendimento sobre a questão de igreja. Mas agora, eu vou levar para você um esclarecimento para esclarecer a tua mente sobre essa realidade, sobre essa verdade, que vai tirar todo o conceito enganoso e mentiroso que você aprendeu até hoje sobre igreja. Vou levar uma instrução aqui agora, que muitos nunca receberam dentro das igrejas. Por quê? Porque eles não vão dar essa instrução para você. Eles não querem que vocês conheçam a verdade. Eles querem que você conheça a verdade manipulada por eles. Mas não a verdade absoluta, sem mistura, por onde a gente deve estar vivendo. A verdade de Deus, sem falsificação. Vou levar para você uma instrução agora sobre essa questão de igreja que você nunca teve dentro desse lugar que você está, onde você entende que é a igreja, casa de Deus. Vem comigo aqui agora. Bem, a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25, que Jesus amou a igreja e se entregou por ela. A gente vai ver Jesus lá em Mateus 16, estabelecendo a sua igreja, onde ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam. A gente vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 5, versículo 15, a gente vai ver a palavra de Deus dizendo que a igreja de Deus é a coluna
e a firmeza da verdade. A gente vai ver também, lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, a palavra de Deus dizendo que a igreja de Deus, que Ele mesmo resgatou com o seu próprio sangue. A gente também vai ver, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo falando a igreja de Deus. Correto? Agora, o importante é o seguinte, a gente entender que igreja é essa, que esses textos todos que eu aqui citei para você se referem. Que igreja é essa? Então é isso que a gente vai aprender agora. Que a igreja de Deus, o que é verdadeiramente a igreja, que a palavra nos mostra, nos revela, essa igreja que Jesus se amou e se entregou por ela, essa igreja que é a coluna e firmeza da verdade, essa igreja que Jesus estabeleceu quando ele disse, a minha igreja. Que igreja é essa? A gente vai aprender isso agora pela palavra. Amém? Diz aí, Rony. Norcezinho. Leva. Vamos aprender isso agora pela palavra. Mais uma vez, convido você a essa importância. Deixa eu mandar aqui, cumprir aqui o meu serviço, que é trabalhando e ministrando no reino de Deus. É água mineral, Bruno, está subindo, viu? Aqui é assim, trabalhando no trabalho secular e ao mesmo tempo fazendo o bom combate da fé, combatendo, trabalhando para o reino de Deus, fazendo um combate espiritual diante do reino das trevas, que propaga mentiras, deturpando a verdade do Evangelho, tirando o povo da verdade que é Cristo, por meio dos conceitos que dizem que é de Deus, falsificados, mentirosos, deturpados. E a gente está aprendendo aqui sobre igreja. Que igreja é essa que os textos que eu li se referem? Vamos lá agora, vamos aprender. Efésios, capítulo 5, versículo 25. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele amou e se entregou pela igreja. Então, como é que a gente vai entender que igreja é essa? Que ele amou e se entregou. Se a gente abrir a Bíblia, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa igreja que Efésios, capítulo 5, 25, vai dizer que Jesus amou e se entregou por ela, somos nós pecadores. Não é uma instituição, somos nós, pessoas. Amém? Agora, Jesus vai dizer assim, lá em Mateus 16, versículo, vamos ver, Mateus capítulo 16, o versículo 11. Jesus vai dizer, eu também te digo, capítulo 16 de Mateus, versículo 17. Olha o que Jesus diz. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Versículo 18, Jesus diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Que igreja é essa que Jesus está dizendo? A minha igreja, que ele vai edificar. Que pedra é essa? Primeiro, a pedra não é Pedro.
A pedra é o próprio Jesus. O conhecimento, a revelação que nós temos dele pela palavra que o próprio Deus nos dá através do Espírito Santo. Só podemos ter o conhecimento de Cristo realmente, quem é ele, pelo Evangelho, através do Espírito Santo, que trabalha em nós essa compreensão de Cristo, quando a gente ouve a palavra. E quando Jesus diz sobre esta igreja, edificarei, sobre esta pedra, aliás, edificarei a minha igreja. Que igreja é essa? Que Jesus está dizendo que vai edificar sobre ele, que é a pedra. É uma instituição? É uma instituição religiosa evangélica? É uma instituição igreja religiosa evangélica? É uma instituição igreja religiosa católica? É uma instituição do grupo dos mormons? Do grupo dos testemunhos de Jeová? Do grupo dos adventistas? Que igreja é essa que Jesus está dizendo que vai edificá-la sobre a rocha, que é ele mesmo? A gente vai aprender isso aqui quando a gente vai ler Mateus capítulo 7, o versículo 24. Olha o que Jesus diz. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Então a igreja que Jesus disse que vai ser edificada e as portas do inferno não vão prevalecer, são todos aqueles que creem em Jesus. Guarda e pratica a palavra dele. A igreja que Jesus fala não é uma instituição, são pessoas. E o texto vai dizer aqui, todo aquele. A igreja é todo aquele que crê em Jesus. Edificado na rocha, é nele, ele é a rocha. A gente vai compreender essa verdade aqui, fazendo uma exegese bíblica, a teologia bíblica, não teologia de líder, de pastor, de teólogo, de homens, a teologia da Bíblia, o ensino de Deus, a interpretação da palavra, a compreensão da palavra, a gente aprende pela palavra, por Jesus, ele é a palavra. Então, nós estamos trazendo uma instrução aqui para você entender o que é igreja. Quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra é o próprio Jesus, aonde nós que somos a igreja estaremos edificados quando ouvir praticar a palavra dele. É o que ele diz aqui em Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que edifica sua casa na rocha, está edificado nele, e as portas do inferno não prevalecem. Vamos ver outro assunto aqui, outro texto que fala de igreja. E que igreja é essa que a palavra de Deus se refere? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, vai dizer que Jesus Cristo comprou a igreja com o seu próprio sangue. Que igreja é essa que Jesus comprou com o seu próprio sangue? Foi a igreja, as igrejas evangélicas, que diz que é de Deus, casa de Deus? Foi a igreja católica, que diz que é a verdadeira de Deus, porque está edificada em Pedro, que foi o primeiro papa? Tudo mentira do diabo. E o povo lá dentro, perdido nessa mentira. Que igreja de Deus é essa? Que em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, diz que ele comprou essa igreja com o seu próprio sangue. Vamos ver que igreja é essa? Vamos lá para a primeira carta de Pedro, para a gente aprender com a Bíblia. O que realmente a gente precisa conhecer da verdade de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata nem com ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro imaculado e incontaminado. Essa igreja que ele comprou com o seu próprio sangue não é uma instituição evangélica, católica ou nenhuma outra. Somos nós
pessoas. Pedro vai dizer aqui que nós fomos comprados, nós, a igreja, pessoas, com o próprio sangue de Jesus Cristo. Não foi com ouro e nem com prata. Aleluias! Como é bom conhecer a verdade. Como é bom ter alguém para pregar e nos ensinar a verdade, compromissado com Deus. Olha qual é a igreja que Jesus comprou com o seu próprio sangue, que está escrito lá em Atos, capítulo 20, versículo 28. Olha qual é a igreja aqui, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não fostes com coisas corruptíveis, com prata ou com ouro, fostes resgatado da vossa tradição, pelo sangue precioso de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado e santo. O sangue dele foi derramado para nos comprar para Deus, para pagar a nossa dívida, para nos resgatar da maldição do pecado. Nós que somos a igreja, fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. A igreja que Atos capítulo 20, versículo 28 fala que Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Essa igreja não é a igreja católica romana. Essa igreja não é as igrejas evangélicas. Essa igreja não é igreja nenhum sistema religioso de grupos onde estão dentro da hierarquia do domínio, das regras e da norma de homens. Essa igreja de Deus não é nenhum grupo religioso estabelecido dentro de uma regra, de uma norma de homem. Não é nenhuma instituição. Essa igreja de Deus é pessoas que estão em Cristo, que se converteram a Cristo. Vamos aprender mais. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que é e quem é. Quem são a igreja de Deus? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver o capítulo 1 que diz no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Que igreja é essa que Paulo está falando? É um ministério? É uma instituição? É um grupo religioso dentro de algum local que se chama igreja? Vamos ver. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos. A igreja de Deus são pessoas que estão santificadas por Cristo, chamados santos porque foram santificados por Cristo. A igreja de Deus não é uma instituição católica romana, não é uma instituição evangélica, nem nenhum conceito religioso, nenhuma instituição religiosa. A igreja de Deus é pessoas, formada por pessoas que estão em todos os lugares da terra. Essa é a igreja de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 26 ao 28, vai dizer que pela igreja é anunciada as riquezas que estavam ocultas para o mundo conhecer, para que sejam abençoados. Pela igreja. E qual igreja será essa? Que é anunciada as riquezas que estavam ocultas. O evangelho, a ministração das boas novas é ministrada pela igreja. Qual igreja é essa? Católica? Evangélicas? Qualquer outras igrejas? Não é por nenhuma instituição, é por pessoas. O ministério da pregação do evangelho, Deus entregou à igreja, não a igreja, a instituição de nenhum homem, a igreja que somos nós, para ministrar esta pregação ao mundo. Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Ele não disse isso a nenhuma instituição religiosa. Ele disse isso aos seus discípulos. Essa é a igreja que tem o ministério da palavra. Eu, você, que estamos em Cristo, nós somos a igreja. É nosso dever ministrar o evangelho ao mundo inteiro, aonde tem uma pessoa ao nosso alcance. Hoje o povo centralizaram-se dentro de uma instituição chamada igreja, aonde vive como obra de Deus, só as obras de igreja, só faz trabalho dentro de igreja, só faz trabalho na direção, na exclusividade de igreja. Essa igreja não é a de Deus, essa não é a obra de Deus. A igreja de Deus que somos nós, temos que levar para o povo o conhecimento da obra de Deus, não fazer obra de igreja, ministério. Vou explicar novamente. A igreja de Deus que somos nós, pessoas,
Temos que levar ao mundo o conhecimento da obra de Deus, que é Jesus. Não fazer obra de igreja. Obra de igreja não salva. Obra de igreja não é obra de Deus. Obra de igreja não foi colocada por Jesus para a gente viver, fazer, praticar, como se estivesse servindo a Deus. Cuidado você que está sendo devoto, praticante, cumprindo a ordenança, sendo entregue, negócio, entregou sua vida para o domínio, para servir a um sistema religioso chamado igreja. Cuidado, você está no anátema. Você é a igreja e a obra de Deus que você tem que fazer não é obra de igreja nenhuma, é anunciar Cristo ao mundo. A obra de Deus é Cristo que temos que anunciar, que temos que levar essa luz, essa verdade, que leva o poder para salvar o perdido pecador. Jesus, essa é a obra que devemos fazer. Não é obra de igreja, não é ritual, formalidade de igreja, não é obrigação e ordenança, sacrifício religioso de igrejas, nenhuma. A igreja somos nós, irmãos. E Deus entregou a nós o ministério das boas novas, do Evangelho, anunciar ao mundo as riquezas de Deus que estavam ocultas. É o que diz a palavra lá em Colossenses, capítulo 26 e 28. Está aprendendo isso? Isso é muito bom. Efésios, capítulo 5, versículo 32, Paulo vai dizer assim: grande é o mistério a respeito de Cristo e da igreja. Essa igreja não é a igreja de instituição de ninguém. É a igreja de Deus, somos nós, pessoa. Que mistério é esse? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados ao abrir e fechar dos olhos. Paulo está falando do arrebatamento. Isso é um mistério, ninguém consegue entender como vai ser, que hora vai ser, quando será. Isso é um mistério que vai ser para a igreja de Cristo. Aleluia! Por isso que Paulo vai dizer, grande é o mistério de Cristo e da igreja. Esse mistério é a perfeição, é o momento que vai se dar da grande esperança do povo de Deus, igreja, que é o arrebatamento. A igreja não é um lugar onde se congrega. A igreja não é uma estrutura de alvenaria. A igreja não é um lugar para você estar ali servindo como se fosse a Deus, dentro da regra, das normas e das ordenanças dos homens. A igreja somos nós, pessoas que congregamos em qualquer lugar. O ponto principal, exclusivo, que nós devemos focar, não é o lugar igreja. Nós somos a igreja. Nós congregamos. E para congregar, a Bíblia não estabelece nenhum lugar. Entre os irmãos, a congregação é da igreja, não é na igreja. Aprenda isso. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, 23. Paulo vai dizer que a igreja congrega. Quando vocês se reunirem em algum lugar para congregar, Paulo não trata da igreja como lugar. A igreja somos nós. 1 Coríntios 14, olha o que diz o versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, a igreja não é o lugar. A igreja congrega no lugar, seja ali, aqui ou acolá. Hoje, os homens centralizaram, exclusivizaram um ambiente ao qual criou na mente do povo chamado de igreja, casa de Deus, para o povo estar ali para ser de Deus, como se estivesse fazendo parte da igreja de Deus, dentro daquela igreja que eles dizem que é de Deus. Está errado, isso é maldito. Isso é deturpação da verdade do Evangelho. Isso é do diabo, viu? A igreja não é o ambiente. A igreja somos nós, que congregamos. Não importa o lugar. O importante é congregar sob a palavra, para aprender, ser edificado, comungar na fé, ser estimulado, ser instruído, orientado pela palavra. Não é dentro do ambiente exclusivo que você é ensinado que tem que estar ali, sobre a liderança e a autoridade do homem. Está errado esse conceito que o sistema colocou para dominar
e exercer de autoridade sobre o povo. Então, Paulo trata dos irmãos como igreja. Paulo, em lugar nenhum, falou de igreja, instituição. Então você está aprendendo isso? A igreja de Deus não é a católica, não é as evangélicas, que são muitas. Não é o povo dentro da instituição do Testemunho de Jeová. Não é o povo dentro da instituição dos mormons. Não é o povo dentro do espiritismo. Não é o povo dentro do islamismo. A igreja de Deus é um povo que estão em Cristo, não dentro de igreja, instituição ou religião nenhuma. Amém, meus irmãos? Deu para vocês entenderem um pouco? Vocês precisam se libertar do engano, da mentira, sair do meio deles e ser liberto, conhecendo a verdade, que é Cristo, por onde somos salvos. E como igreja, pregar ao mundo o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a obra de Deus que nós temos que fazer. Pregar o Evangelho ao mundo. Não é viver escravo, devoto, praticante em obra de igreja, instituição. Entregando e devotando, servindo dentro de uma instituição igreja. Como se ali fosse um lugar de Deus, servindo a Deus. Só para encerrar. Igreja, casa de Deus, não é a instituição, somos nós. Casa, templo e morada de Deus. Se você quer conhecer essa verdade, abra sua Bíblia em Hebreus 3:6. Você vai ver essa verdade. E também aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O povo está aí sendo escravo, vivendo preso dentro de uma exclusividade, centralizado dentro do ambiente, igreja, instituição, aonde os homens ensinam a ele. Você tem que amar a igreja de Deus, tem que zelar pela casa de Deus. Mas essa igreja de Deus e essa casa de Deus é a instituição deles, para você servir e contribuir financeiramente para manter o império deles. Porque a igreja de Deus, casa de Deus, somos nós. Nós temos que amar e servir um ao outro. Não é dentro de um sistema, mantendo o império dos homens. Teve um pastor que disse assim: os irmãos têm que amar a igreja, ser fiel, devoto e jurar fidelidade à doutrina da igreja. Quando ele falou isso, ele se referiu à igreja, ao ministério dele. Olha onde o povo está sendo levado. Olha o perigo grande que está tirando o povo da verdade de Deus. Está tirando o povo do entendimento e levando o povo a desviar, seguindo outro conceito, perdendo a direção da verdade. Irmãos, quando ele diz que os irmãos têm que amar a igreja e jurar fidelidade à doutrina da igreja, ele está levando os irmãos a continuar sendo escravo, robotizado, servindo ao sistema igreja dele, com a mentira de que é a casa de Deus, é a obra de Deus, ele é o mediador de Deus para o povo. É o canal de Deus para o povo. E o povo tem que estar ali, centralizando, exclusivizando a vida com Deus, naquele ambiente, naquele setor, naquela prática, naquela devoção, naquela obrigação. Vivendo o ritual, a formalidade, como se fosse para Deus. Isso está errado, irmãos. Igreja de Deus somos nós. Casa de Deus somos nós. Devemos amar e jurar fidelidade, não à igreja, à instituição de ninguém, mas a Cristo, a doutrina de Cristo. Jesus não mandou a gente estar dentro de nenhuma igreja e nem jurar fidelidade à doutrina de nenhuma igreja. Jesus mandou estar nele, guardar e praticar a palavra dele. É aí que estamos firmados na rocha. Jesus disse que temos que ser discípulo dele, guardando e praticando a palavra dele, estar nele, seguir a ele, crer nele, pregar a palavra dele e se manter fiel a ele. Guardando a minha palavra e não negaste o meu nome, foste fiel até a morte.
não é a igreja, nem a doutrina de igreja nenhuma, dentro das ordenanças da hierarquia, dos princípios dos homens, que nós temos que guardar fidelidade e ser devoto praticante. É a Cristo e a doutrina de Cristo. Nós que somos a igreja. Individualmente somos membros, mas formamos uma igreja que o homem não vê. Só Deus conhece e vê a sua igreja, porque Deus conhece os que são seus. E os que não têm o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ser de Deus é quem está em Jesus, selado pelo Espírito Santo. Não é quem está dentro de igreja nenhuma, nem sendo batizado, nem guardando o sábado. Ser de Deus é quem está em Cristo, que somos membros que formamos a igreja de Deus, santificados por Cristo. Amém, irmãos? Deu para vocês entender e aprender? Esse é o meu trabalho. Aborrecer o mundo que vive na mentira e pregar a palavra, a verdade, para que todo aquele que crê seja salvo. Amém? Meu compromisso é esse, na obra do reino de Deus, fazendo e levando ao mundo o conhecimento e a informação da obra de Deus, que é Jesus, e não trabalho de igreja de nenhuma instituição.